você merece mais do que uma consulta de corredor. Foi isso que eu respondi para uma paciente que me abordou um dia no corredor, num dia comum de trabalho. Ela veio me pedir para dar uma olhadinha no exame que ela fez. Eu levei ela para o consultório, fui entender o que ela precisava, e ela me explicou que depois de um quadro leve de Covid-19, ela foi no laboratório por conta própria, pediu aquele famoso hemograma completo, e para saber, né, se estava tudo bem, e queria que eu desse essa tal da olhadinha. Rapidamente, eu solicitei o documento dela, com os dados dela, que a gente chama de prontuário, e eu pensei que o histórico de saúde dela, que as informações de quem essa pessoa era, estaria nas minhas mãos. Mas eu estava enganada. O prontuário dela estava em branco. Somente renovações de receitas seguidas desde 2015. Não tinha sequer sua data de nascimento. Aquela pessoa estava na minha frente e eu não fazia ideia quem ela era. Não sabia o dia do aniversário dela. E as pessoas merecem mais do que isso. Mais do que uma olhadinha no corredor, mais do que seguidas renovações de receita controlada, mais do que uma medida de pressão aleatória, mais do que exames por conta própria. As pessoas, elas merecem ser olhadas por inteiro, elas merecem ser conhecidas. E é por isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho da importância da integralidade. Como que a gente é inteiro, mas muitas vezes ninguém conhece as nossas histórias. Então eu sou médica do SUS, eu atuo numa cidade de 5 mil habitantes, no interiorzão de Minas Gerais, numa região conhecida como Campo das Vertentes. E é um nível de atenção que a gente chama nível primário, também conhecido como básico. Muita gente não sabe, mas a saúde ela é dividida por níveis. O nível primário são os postos de saúde, principalmente, né, apesar de terem outras formas. E o posto de saúde ele tem uma característica que eu gosto bastante, que está muito próximo das pessoas. Então, a gente, em teoria, conhece as pessoas, né? Isso é muito valioso. A gente consegue resolver queixas agudas e crônicas, a maior parte das queixas. A gente consegue ser ferramenta de acesso no sistema, conhecido também como a porta de entrada do sistema. Olha a responsabilidade, uma porta de entrada do sistema de saúde. Saúde é uma coisa muito importante, né? E, lógico, também a promoção à saúde e prevenção de doenças. E eu tenho muito orgulho de, hoje, fazer parte desse nível de atenção e um privilégio muito grande de estar tão próximo da casa das pessoas. Ali na porta da sua casa, no quarteirão da sua casa, pode ter uma equipe de saúde que é sua. Está lá no posto de saúde. O posto de saúde, na maioria das vezes, ele é composto por profissionais da enfermagem, da medicina, agentes comunitários de saúde, que é a parte estratégica de tudo isso, né? Quem nunca ouviu falar na estratégia de saúde da família. Pode ter também profissionais da assistência social, profissionais da fisioterapia, da fonoaudiologia, da educação física e por aí vai. Profissionais de saúde. E trabalhar em equipe é muito gostoso e permite que a gente enxergue as pessoas como um todo. Eu vou começar contando um caso aqui de uma paciente que me marcou muito, que é da dona Joana. A dona Joana, eu sabia quem ela era, já tinha atendido ela algumas poucas vezes, sem grandes oportunidades de aprofundar, né? Porque isso leva tempo. A gente não conhece alguém do dia para a noite. E há uma semana de completar 97 anos, ela veio no finalzinho da tarde, lá no posto de saúde, que geralmente é um momento mais tranquilo, né, no meio da correria. Ela sentou no consultório e começou a contar da vida dela toda. Foi o momento, talvez, que eu mais aprendi sobre o que é saúde. Ela saiu de lá sem nenhuma prescrição, sem nenhum pedido de exame. Ela me contou os planos de aniversário dela, 97 anos, hein, gente? Ela fazia uma famosa linguiça com pimenta, então ela já tinha encomendado um leitão que ela mesma ia matar para fazer essa linguiça. Ela ia tomar um copinho de cachaça e ia tirar um cochilo. Planos de aniversário incríveis, na minha opinião, né? E eu tenho um carinho muito grande pela Maria Joana, foi uma paciente que eu tive um privilégio imenso de acompanhar ela até os dias finais dela, ia na casa dela,
né, acompanhei todo esse momento. E ela dificilmente teria ido lá, nesse finalzinho de tarde, me contado sobre os planos de aniversário dela, se o posto de saúde não estivesse tão perto da casa dela, se não fosse a um quarteirão da casa dela. E se ela não tivesse me contado a história dela, eu não saberia que ela passou boa parte da vida dela sem saber ler, que ela passou boa parte da vida dela sem acesso à saúde, porque ela veio de uma época que isso não era um direito para todo mundo, que ela tinha dificuldade para dormir, em grande parte devido aos conflitos familiares que ela tinha, e que ela tinha uma dor nas costas que, mal sabia eu até então, veio de longos anos que ela trabalhou em carvoeira, porque o marido adoeceu e ela assumiu o trabalho, mesmo depois de mais velha, para criar todos os filhos. Isso tem um potencial muito grande para a gente entender quem essa pessoa é. Isso tem tudo a ver com saúde, tudo a ver. Por meio de conhecer as histórias, de conhecer a história dela, eu consegui entender o tipo de acesso que ela tinha, as interferências que ela tinha, as questões familiares, inclusive as questões comunitárias. A saúde não é simplesmente não estar doente. A saúde é ter acesso também a direitos, é ter acesso ao direito da saúde, obviamente, né, que há 3 décadas atrás aproximadamente, né, ainda estava sendo conquistada, uma conquista social muito importante. É ter acesso à moradia, é ter acesso à alimentação, é ter acesso à segurança, é ter acesso à liberdade, é ter acesso a lazer. Então, quando a gente está na atenção primária, a gente não está falando simplesmente ao acesso à saúde, à porta de entrada de saúde, mas a gente também está observando os outros tantos acessos que interferem diretamente na saúde das pessoas. Mas como que a gente vai saber sobre esses acessos? Como que a gente vai conseguir atender essas pessoas? Então, eu queria contar aqui uma história da minha avó. A minha avó, desde pequena, desde criança, tinha o hábito de comer acerola. Ela, inclusive, tinha um pé na casa dela de acerola. Sempre que ela podia, ela consumia um pouquinho. Ela é uma das pessoas mais disciplinadas que eu já vi na minha vida. Quase assim, aquele clichê que a gente vê, né, nos livros, tem que fazer atividade física, minha avó faz. Tem que comer bem, minha avó come. Não pode fumar, minha avó nunca fumou. Tem que tomar remédio na hora. Minha avó toma o remédio na hora. E, lógico, né, ninguém está isento, ela tem alguns probleminhas de saúde. Ela tem asma, bem controlada, pressão alta, bem controlada, e artrite, que no inverno dá aquela dorzinha de cabeça, né, dorzinha, na verdade, na artrite, não na cabeça, mas dá aquela dorzinha no inverno e ela vai no médico para fazer esse controle da dor. Sempre acompanhando certinho. Ela observou, e ela relatou isso para o médico, numa dessas consultas, que a urina dela estava um pouquinho avermelhada. Mas ela não perdeu a oportunidade de contar a história das acerolas, de contar que a vida inteira ela consumiu acerolas, que ela sempre gostou, que ela tinha um pé na casa dela. E ela se questionou, como uma pessoa leiga, se podia ser da acerola. E aí ele falou o quê? Para de comer acerola e aumenta esse remédio para a dor. O que precisaria ser ouvido ali era a pessoa, era a história da pessoa, mas o que foi ouvido foi a doença. Não era a acerola, era um câncer que foi descoberto 2 meses depois. Por acaso, no Dia das Mães, quando ela comentou que não sabia mais qual alimento de cor viva ela podia cortar, porque ela já tinha tentado cortar todos e ainda assim a urina dela estava avermelhada. E isso me marcou muito, da importância de a gente ouvir as pessoas, da importância de quem cuida da gente ouvir a gente e saber as nossas histórias, porque as histórias são importantes. A saúde é sobre as pessoas, não sobre as doenças. Minha avó está bem, ela é daqui de Divinópolis. No fim deu tudo certo, assim, na medida do possível. E hoje em dia eu duvido muito que ela vá num profissional de saúde que não preste atenção na história dela de acerola. Então, o mais importante de tudo é que a gente entenda que a gente tem o direito de ter as nossas histórias ouvidas. Vó, você merece ter suas histórias ouvidas. Vocês merecem ter suas histórias ouvidas. Porque eu vou repetir, é sobre as pessoas, não sobre as doenças. E
Como então a gente entende quem conhece a gente? Quem sabe seu nome te conhece? Quem trabalha com você te conhece? Quem conhece os seus pais te conhece? Quem sabe onde você mora te conhece? Quantas são as pessoas que te conhecem de verdade? De verdade. Quantas são as pessoas que de fato conseguem ouvir as suas histórias? Mas por que quando a gente precisa de alguma ajuda, a gente recorre, né, a alguém que a gente conhece, claro, mas por que da nossa saúde não? Por que na nossa saúde a gente se contenta com pessoas que não conhecem a gente? A saúde ela vai muito além disso. Ela vai muito além do médico, ela vai muito além do consultório, né? Ela tem relação com os direitos básicos, tem relação com as nossas relações interpessoais, tem relação com a casa que a gente mora, com as pessoas que a gente convive, com as atividades que a gente faz no nosso dia a dia. E é por meio dessas histórias que a gente entende muita coisa. Eu só fui entender por que a Dona Maria não melhorava da dor no joelho, porque eu subia as escadas da casa dela. Eu só fui entender por que o diabetes do seu João não controlava, quando eu fui na casa dele e descobri que a geladeira que ele guarda a insulina queimou. Eu só fui entender por que a Júlia estava indo mal na escola, quando eu fui na casa dela também e vi que ela divide a cama com 2 irmãos, ela não dorme bem. E eu só fui entender porque a gestante Gabriela faltava nas consultas de pré-natal, quando eu vi o morro que ela precisa subir para voltar para a casa dela, gestante. Então, é sobre as histórias, é sobre as pessoas, não é sobre as doenças. Você não é só um coração, você não é só um cérebro, um estômago, você não é só seus olhos, você não é somente um amontoado de ossos, você é uma pessoa inteira, uma pessoa inteira que tem histórias, uma pessoa inteira que merece ter a oportunidade de contar as suas histórias. Quem cuida de você te conhece? Pois posso te falar, você merece muito mais do que uma consulta de corredor.